Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Dia 1º de maio, comemoramos o Dia da Classe Trabalhadora. A data nos relembra a luta da classe trabalhadora pela ampliação e garantia de seus direitos e tem como origem a greve geral dos trabalhadores de Chicago para a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas, em maio de 1886, nos Estados Unidos, quando uma fábrica de mulheres em greve foi metralhada pela polícia, morrendo várias trabalhadoras. Atualmente, a classe trabalhadora de 80 países comemora esta data. A principal característica do sistema capitalista em que praticamente o mundo todo vive é ter, de um lado, os donos dos meios de produzir a vida, as terras, as fábricas, e de outro, a classe trabalhadora que, para sobreviver, vende sua força de trabalho em troca de um salário. No atual estágio do sistema capitalista no Brasil, a classe que possui esses meios de produzir a vida introduziu tecnologias, máquinas, que reduzem o número de trabalhadoras necessários para produzir o que se precisa para a sociedade funcionar. Alimentação, vestimenta, moradia, transporte, etc. Há uma massa de trabalhadores que toca a vida por conta própria, na cidade e no campo. São os pequenos produtores, principalmente na área de serviços. Em 2022, 52 milhões e 90 mil trabalhadores estavam empregados, 39,5 em serviços, 28,8 em indústria e 19,3 no comércio. E há uma massa de cerca de ainda 8% desempregada e uns 5% que estão no desalento, já desistiram até de procurar emprego. E o Brasil conta hoje com 11 milhões de servidores públicos, número que representa algo em torno de 12,4% dos trabalhadores do país. E olha que o Brasil tem menos servidores públicos que os Estados Unidos, que o Chile, que o México, que a Colômbia e a maioria dos países da Europa. Então fala que a máquina está inchada, é conversa fiada, né? Em nosso processo de luta, a classe trabalhadora teve muitas conquistas que se expressaram na CLT de 1943. Outras conquistas foram inseridas na Constituição de 88. Mas no governo Michel Temer, um dos líderes do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, foi feita uma reforma trabalhista que retirou vários direitos que foram conquistados com muita luta, viu? Além da luta cotidiana que cada categoria da classe trabalhadora tem para melhorar salários, melhorar condições de trabalho, temos uma enorme disputa em torno do orçamento da União. Ou seja, o orçamento que é fruto da arrecadação de impostos de todos. Mas no Brasil temos uma característica: a classe dominante foi estruturando o Estado para ela não pagar impostos. A maioria dos impostos do Brasil incidem sobre o consumo, portanto, sobre a massa de trabalhadores e trabalhadoras. Uma reforma tributária está em curso visando corrigir essa distorção. Mas a principal reforma, que é taxar os ricos, taxar herança, taxar juros e dividendos, fazer uma reforma no imposto de renda, nem começou. Outra reforma importante que o governo quer emplacar é acabar com a desoneração de impostos que atinge 17 setores importantes da economia. Essa desoneração foi implementada em 2011 e visava contribuir para as empresas enfrentar as dificuldades da crise da economia de 2008. Em que consistiu essa desoneração? Assim, como um empregado contratado sob o regime CLT contribui para a Previdência, a empresa também deve contribuir com a sua parte. A esse recolhimento se dá o nome de Contribuição Previdenciária Patronal, mais conhecido como INSS Patronal. O empregado contribui com 11% e a empresa com 20%.
Vamos supor que a folha de pagamento de uma empresa custa R$20 mil. Ela pagaria de contribuição previdenciária sobre esse 20%, no caso, R$4 mil. Contudo, caso ela esteja enquadrada na possibilidade de desoneração, ela passa a recolher o percentual de 1 até 4,5% sobre o seu faturamento bruto, o que geralmente representa um valor muito menor de recolhimento do que a forma anterior. Existem 17 setores que possuem esse direito. Imagina: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroviário, metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. É quase a economia inteira, né? Que deixa de pagar os 20% e passa a pagar de 1 a 4,5%. Aprovada em 2011 para funcionar temporariamente, o Congresso Nacional foi prorrogando, o que significa prejuízo principalmente para a classe trabalhadora, pois são menos recursos para a Previdência. Esta foi uma das causas da reforma da Previdência feita por Bolsonaro em 2019 e que muito prejudicou a classe trabalhadora. Esta desoneração era para terminar em 31 de dezembro de 2023, mas a classe dominante deu um golpe e prorrogou para mais 4 anos, ou seja, até 2027. Além disso, colocaram o que se chama o jabuti. Esta reivindicação de diminuir, né, o INSS nunca foi uma plataforma da Frente Nacional de Prefeitos, pois inseriram isso também, reduzindo a alíquota das prefeituras de 20% para 8%, para os municípios que têm até 142 mil habitantes, ou seja, 3 mil municípios, o que envolve mais ou menos 40% da população. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou o absurdo dessa prorrogação e o impacto dela nos cofres públicos. Mostrou que estudos de universidade provam que a desoneração dos 10 anos fez que o governo deixou de arrecadar cerca de 10 bilhões por ano e não cumpriu o seu papel objetivo, que era aumentar a contratação de pessoas. Ou seja, não criou emprego, coisa nenhuma. Serviu foi para aumentar o lucro das empresas. A desoneração até 2027 significa perda de 10 milhões por ano da receita da Previdência Social, o que provavelmente vai exigir uma nova reforma da Previdência lá na frente, né? Por isso, Lula vetou integralmente a proposta. Berreiro da classe dominante, e o Congresso derrubou o veto do presidente. Diante desse absurdo, o governo entrou com uma liminar no Supremo Tribunal Federal. A liminar foi concedida como ação direta de inconstitucionalidade, pois se questionou a validade do dispositivo da lei. Na decisão, o ministro Zanin afirmou que a lei não atendeu à condição estabelecida na Constituição Federal de que para a criação de despesa obrigatória é necessária a avaliação de seu impacto orçamentário e financeiro. Dia 26, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar a liminar do ministro Zanin e quando existiam 4 votos favoráveis, o ministro Fux pediu vistas, o que suspende a decisão até por 90 dias. E a classe dominante vem agora com a conversa fiada, que as empresas vão demitir, que atrasa o desenvolvimento do país, etc. A Globo bate nessa cantilena, pois é uma das beneficiadas. Arthur Lira, presidente da Câmara e suspeito de corrupção, critica a medida de Lula. Também o presidente do Senado, que pretende se candidatar a governador de Minas, criticou publicamente o presidente Lula. Acontece que nesse embate, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá de lavada, pois desde que assumiu o ministério, montou uma equipe para passar um pente fino no orçamento e tem encontrado horrores feitos pelo governo Bolsonaro
para favorecer os ricos. Agora, a classe dominante, desconfiada que vai ser derrotada, né, através de seus meios de comunicação e seus deputados e senadores, vem com a proposta: o governo tem que cortar gastos e não tomar medidas para aumentar a arrecadação. E cortar gastos de quem mesmo? Onde? Nos gastos com a parte do orçamento que atende a classe trabalhadora. Os gastos com saúde, educação, transporte, moradia, saneamento. Pois, por lei, não se pode cortar gastos para o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública, que com os escandalosos juros colocados pelo governo Bolsonaro de 13,75%, permitiu que os rentistas, em 2022, passassem a mão em 46,30% do orçamento. Para a saúde sobraram 3,37% para sustentar todo o SUS. E imagina, né? E quem vive do SUS sente na pele, né, o que é a falta de recursos. Para a educação, 2,70%. A mesma coisa, né? A situação da educação pública. Infelizmente, esses inimigos da classe trabalhadora foram eleitos para o Congresso Nacional com os votos da classe trabalhadora, que vai na conversa fiada deles. Vamos esperar o que o Supremo Tribunal Federal decide sobre a desoneração. Então, companheiros, este programa quer contribuir para que você converse com colegas, amigos, sobre a manobra dos ricos para não pagar impostos. Eles têm várias, né? Cada dia eles aparecem com uma.